O Ceará jogou lá, não conseguiu vencer. O Fortaleza jogou lá e acabou perdendo a partida. Até que ponto faz diferença lá o campo do Domingão realmente? O que se pode fazer para que ele não prejudique, não venha trazer prejuízo à equipe do Ceará? Mas teve time que ganhou lá, né? O Horizonte acho que ganhou lá, né? Floresta ganhou lá. Acho que você quis falar dos dois principais favoritos, assim, eu acho que é isso, né, Danilo? Não, assim, eu vejo assim, o que tem mais dificuldade é o jogo à noite lá, né? Com a iluminação, né? A iluminação realmente é um pouco deficitária, né? Ela é baixa também, ela bate no olho. É um campo grande, bem largo, né? Todos os campos aí passaram pela regulamentação, né? Pela dimensão, para deixar todos iguais, mas não sei se isso aconteceu lá no Domingão também, porque é um campo bem grande, mas nós não temos que ficar falando muito de campo. O campo é igual para nós, é igual para o Floresta. Nós temos que estar preparados para jogar em qualquer lugar. O Ceará sempre, né, pregou isso, né, de aceitar o desafio onde é que tem que ser, né? O jogo foi marcado lá, me parece que o Floresta mandou uma série de jogos lá como mandante, então o regulamento pede isso, vamos lá jogar, encarar esse ótimo time do Floresta, né, e tentar passar por cima dessa dificuldade, principalmente a Luz. Teve muitos jogos lá esse ano, né, que o Horizonte jogou, o Floresta jogou, nós jogamos, o Fortaleza jogou. Choveu muito também aqui, tem chovido muito, né? Talvez a outra vez que eu tive aqui, em 2016, o março não foi tão chuvoso, né? Dessa vez sim. Então o nosso campo aqui também já está um pouco mais mole, né? Mais solto. O próprio Castelão também, né? Também mudou a gestão do Castelão, a manutenção também mudou, né? Então são todos detalhes aí importantes e nós temos que superar todas as circunstâncias que envolvem essa partida amanhã. Lisca, não bastando o fator campo, né, e o quanto ele é ruim, tem a questão da iluminação, que você disse, inclusive, ia treinar um pouco mais tarde aqui com a iluminação daqui para tentar dar uma adaptada. E são estádios semelhantes, o da partida de quarta e também o de sábado. Deu para dar uma organizada dentro do que tu esperava? Deu, né? A gente está com muita dificuldade de treinar, né? São muitos jogos, é quarta, sábado, quarta, domingo, a maioria é quarta, sábado, né? Mas consegui ontem organizar um pouco, trabalhar em cima do time do Floresta, claro que não muito tempo, né? E lá no Cornélio de Barros, que é o estádio Salgueiro, eu conheço bem, já tive umas 3, 4 vezes lá, é bem difícil de jogar também. Calor muito forte também, né? O piso também é campo mais alto, apesar de ser uma grama, né? O campo é fechado, mas é uma grama diferente, o jogo fica mais lento. Tem a famosa buzina também, né? Do Tarcísio, que é realmente, para quem já foi lá, incomoda mesmo, né? Você se comunica com mais dificuldade. Mas são dificuldades das competições, né? São as competições que a gente joga, são os palcos, né, que são marcados para a gente participar. E nós vamos decidir 2 competições em 2 estádios, né, do interior. E eu acho que não é só nós, né? Eu acho que todas as equipes aí nesse campeonato regional, tenho visto aí alguns jogos do Mineiro, do Gaúcho, né, do Carioca, do próprio Paulista, e vários campos do interior. Claro que o Paulista com um pouquinho mais de qualidade, né? Todas as federações têm cuidado isso, melhorado, né, a condição do gramado pelo espetáculo. Então, os regionais e estaduais são assim e têm essa característica. Lisca, boa tarde. Boa tarde. Lisca, você tem feito alguns jogadores, está jogando, voando em campo, digamos assim, né? O Samuel é um deles, pela lateral direita, o Juninho, né? E também, né, o Ricardo Bueno agora aparecendo. Agora, o que tem mais chamado a atenção no teu meio campo chama-se uma peça Fabinho, né? Nesses últimos jogos, Fabinho tem se destacado muito. O que é que você tem feito, o que é que você tem dito para esses jogadores renderem tanto nos últimos jogos, Lisca? Não, o Fabinho tem participado muito bem. Todos esses jogadores que você falou, graças a Deus, têm, né, nos dado uma boa resposta. O time chega bem nas 2 competições, né, invicto nas 2, com mais de 70% de aproveitamento nas 2, né? Agora no estadual não tem mais vantagem, a vantagem nossa é de 2 placares iguais, mas na Copa do Nordeste, por incrível que pareça, não estamos desclassificados, né? Essas coisas do futebol brasileiro, que eu também tenho observado em outros estaduais aí também, né? A dificuldade de interpretação dos regulamentos, né? No Carioca é um absurdo, né? No Paraense, o primeiro não está classificado, mas o quinto já está. O Paysandu não está classificado, mas o quinto, porque da outra chave, também já está. No Paulista, a 4ª melhor campanha, que é a Ponte, não está classificada, está fora da competição, né? E na Copa do Nordeste, por incrível que pareça, eu tenho o Leston Júnior no Facebook, na rede social, e no domingo, pós-jogo, ele estava cumprimentando o time dele pela classificação antecipada, após uma derrota.
E nós que vencemos o jogo e temos 74% de aproveitamento, 15 e 21, não estamos classificados. A 7ª e 8ª campanha da competição, que é o Fortaleza e o Santa Cruz, estão classificados. E as 6 primeiras não estão. Aliás, a primeira também está, né? Que é o Botafogo, né? Então, meu amigo, tá difícil de entender, viu? Quem faz regulamento de competição aí, vocês esse ano sublimaram. Conseguiram valorizar quem perde. E classificar quem perde. E quem faz menos pontos. Esses já estão classificados. Então, vamos trabalhar para superar isso também, né? Porque a nossa chave encurou muito. Em relação aos jogadores, o Fabinho cresceu muito esse ano, pôde fazer uma pré-temporada, pôde trabalhar bem o ano passado, se você lembra, né, Marquinhos? Ele teve uma lesão, Serginho, sempre chamo Marquinhos, mas é o Serginho. E ele teve uma lesão, né? E ele já vinha de uma outra lesão, que ele colocou uma placa no tornozelo, e o ano passado ele ficou quase que 50 dias parado, e o ritmo da equipe acelerou. Quando ele voltou, ele estava um pouco abaixo, né? Agora, esse ano, ele conseguiu retomar, e era o Richardson também, né? O nosso titular, que dificilmente ficou fora de alguma partida, né? Esse ano o Fabinho retomou, no início a gente estava com Edinho e Juninho, né? A partir do jogo contra o Vitória, a gente estabeleceu a entrada do Fabinho, mantivemos, e ele tem dado um bom resultado também, boas combinações pelo lado direito, com o Chico, o Samuel, o Leandro, quando joga. Faz um trabalho importante de cobertura também para o Samuel Xavier, né? Que é um jogador que a gente usa muito na parte ofensiva e pela característica também. É um cara muito assertivo, muito bom de grupo, e eu estou bem feliz com o trabalho dele, né? E graças a Deus a gente vai conseguindo evoluir alguns jogadores e dando condições para eles, né? Porque o ano passado, eu acho que não faz nem um ano, quando eu cheguei aqui, nada prestava aqui, né? Nada prestava. As pessoas têm memória curta, né? Não faz um ano isso. Everson não prestava. Richardson era um horror. Felipe Jonathan nem sabiam quem era. Né? Quem mais aí? O Arthur era contestado pra caramba. Não fazia gol na Série A. Quem mais aí? O Carlos era um horror. Leandro Carvalho, meu Deus do céu. Né? Então o futebol ele é assim, né? Os resultados ajudam também os jogadores a ganhar espaço no mercado, a crescerem, a serem valorizados, a ponto de serem negociados, né? Com todo aquele cenário, né, que se desenvolveu aqui o ano passado. É quase inacreditável que nem um ano depois você vê que tem as maiores transações do futebol cearense da história foram feitas aqui no Ceará. É quase que inacreditável isso. É verdade ou não é, Carlos? Sim. É quase sim, que inacreditável isso, né? Menos de um ano atrás, hein, Trovão? Menos de um ano atrás. Ninguém valia nada aqui. Agora... Então, o Bueno também, há pouco tempo atrás, também não valia. Ah? Mas ele fez 2 gols na quarta, ele fez o gol, então é mais fácil, né? Depois dos resultados. O difícil é ter convicção quando está na dificuldade. Ah? E o futebol é convicção. E nós temos a convicção que nós temos um bom grupo, que nós estamos crescendo, viemos fazendo boas partidas, fizemos um bom jogo de novo contra o Santa Cruz. Tivemos dificuldade, porque o Santa Cruz se mostrou um time organizado, competente, bem estruturado, boa circulação de bola, né? Eu gostei muito do que eu vi, mas nós ganhamos o jogo de 3-1, na verdade, né? Na verdade, o Ricardo Bueno fez 2 para valer 1, né? Porque aqui no Castelão, por incrível que pareça, as arbitragens têm nos atrapalhado muito, né? Já foi assim no jogo contra o Corinthians, um gol impedido, que foi validado, e agora um gol legal, que foi anulado. Então, espero que isso não perdure muito também para o Ceará, né? E que a arbitragem tenha um pouco mais de felicidade na hora dos lances decisivos, né? Porque foram 2 lances decisivos e os 2 foram contra o Ceará. Você falou do Ricardo Bueno, e o futebol, ele é bom, né? Alguns taxam, eu não vejo bem por aí, mas os caras, é bom por causa disso, porque o jogador hoje é contestado, amanhã ele é ídolo. Eu não rezo muito por essa cartilha, não, mas muita gente fala disso. Mas eu que estou falando isso aí porque você falou do Ricardo Bueno, eu já estava aqui pensando em te fazer a pergunta com relação ao Ricardo Bueno. Vou usar aqui a terminologia que você usa para a gente aqui, na história da meritocracia. O Ricardo Bueno está inserido na onda do mérito para esse jogo de quarta-feira, Lisca? O que tu acha? Eu acho que sim, mas eu tenho que perguntar a você, porque o meu achar aqui não vale muita coisa, não, né? Claro que vale, pô. Você é um cara experiente como você. Quantos anos você tem de bola aqui? 34. Pô, não vale. Tá louco? Você é experiente. Você sabe quem vai jogar. Você não é bobo. Tá respondido? Completamente. Então tá bom.
Ô, Lisca, o Ceará nos últimos anos tem tido 100% de aproveitamento nas semifinais. Chega à semifinal, se classifica para a final. Isso, de alguma forma, pode ser bom para você? Tipo assim, mais uma coisa para você falar para o time, ou para o jogador pensar, ou para a torcida se animar, ou é só história para a gente contar? Mais estatística, né, Trovão? Até nem sabia disso, né? Você que está me informando agora, né? Mas o Ceará tem um histórico muito forte, né, de campeonato cearense, né, de chegar em finais, de ser campeão. Eu não sei quantos títulos nós temos, mas são 40 aí? Pô, 45 títulos, né? É título pra caramba, né? É uma história de títulos. Se você for ver semifinais e finais, então, né, vai quase... Eu não sei se já teve alguém que ganhou o campeonato fora Ceará e Fortaleza. Teve, né? Guarani Ferroviário, Guarani de Sobral, acho que já ganhou. Ok? Não posso acreditar, cara. É? Em 92 teve 4 campeões. Meu Deus, gente, como é que fizeram isso? Eu achei que os regulamentos estavam ruins, mas melhorou. Melhorou. Foi para a justiça. Não era um que estavam discutindo até agora, hein? Tinha um que estavam discutindo até agora, de 2000 e não sei quando. 2002, mas nós já estamos em 2019. Esse aí que eu vi a discussão. Mas e se mudar, vai voltar a taça, a volta olímpica vai dar de conta. Todas as instâncias já. Já foi. Teve um campeonato aqui que o Ceará ganhou o último jogo do Fortaleza. Quem foi o campeão? Teve isso. Bom, mas no tapetão. 2004. Lisca, boa tarde. Parece que eu não terminei de responder pro Trovão aqui, né? Desculpa aí, Trovão. Não pesa muito, cara, sabe? Acho que é um grande desafio para a gente, né? Um grande desafio para o Floresta também, para o Fortaleza, para o Guarani de Sobral. As 4 equipes muito interessadas em fazer uma final. Seria muito bom, né, para o Ceará, para nós profissionais, para a torcida, como seria para o Floresta, para os 4 envolvidos, né? Então, a estatística ela não entra ali no campo, né? 180 minutos. Nós temos uma pequena vantagem de jogar por 2 resultados iguais, mas eu acho que o que vale é isso, né? O desempenho das 2 equipes agora nesses 90 minutos. Tudo que já passou não entra no campo. O que vem para frente nós não sabemos. É viver bem esses 90 minutos aí, fazer um grande jogo contra o Floresta, respeitar demais eles, né? Porque realmente é um time bem qualificado, né? Um belo trabalho do Paulinho, Kobayashi. Um time com várias variações táticas, né? Bons jogadores. Já é um trabalho que já vem se consolidando aqui no cenário, né, regional, não é de hoje, né? O clube vem evoluindo muito, sempre chegando também nas semifinais, louco para dar uma beliscada. E vamos tentar adiar isso mais um ano aí para o Floresta, né? Que a gente consiga chegar na final e lá do outro lado também, quem for superior, que vença e que seja um grande final de campeonato para as 4 equipes. Lisca, boa tarde. Você tem um jogador, claro, todos estão em ascensão, mas tem um que está sendo muito contestado, que é o Roger. Certo. Qual tem sido o papo do Lisca com esse atleta? Um papo de confiança, né? Um papo de tranquilidade, um papo de valorização do profissional, né? De analisar bem a situação, né? De ver como que ele está se portando dentro do campo. Muitas vezes está com a dificuldade de fazer um gol, mas está trabalhando de uma outra maneira, né? E a profissão... Tem 4 profissões aí que são mais complicadas no futebol, né? É o presidente do clube, o treinador, o goleiro e o centroavante, né? Esses 4 aí a cobrança é forte, né? E a gente tem trabalhado em cima disso, né? Muitas vezes é importante você dar um passinho para trás, para dar 2 para frente, né? Dar um pouquinho mais de tranquilidade. O Bueno vem entrando muito bem, os 2 têm uma relação muito legal. O Roger é um cara muito profissional, muito experiente, sabe analisar também a situação, o contexto, tudo que envolve. A gente teve uma conversa muito boa ontem, né? Muito boa hoje, e o Roger vai nos ajudar muito ainda, pode ter certeza, né? Talvez nesse momento ele não inicie o jogo, mas lá contra o Salgueiro, contra o Corinthians, ele com certeza vai aparecer na equipe, ou começando o jogo, ou entrando, e nós vamos recuperar uma situação aí que eu tenho certeza que tem qualidade, tem potencial para ajudar muito o Ceará, e nós vamos buscar isso. Ô, Lisca, boa tarde. Já que o Carlos Gomes perguntou a respeito do Ricardo Bueno, vou perguntar aqui para como derrumar tudo aqui do estado do Ceará, para inteirar o time. Vai fazer a inteira. Leandro Carvalho volta? Volta. Tô fácil hoje, né?
mas vocês perguntam, eu respondo. Né? Fazer o quê? Boa tarde, Lisca. Dentro do jogo desse último sábado, na segunda etapa, quando você fez as alterações com a entrada do Wesley e com o Ricardo Bueno, o time ganhou uma força ofensiva diferenciada. Acho que nesses últimos jogos do Ceará, esse sprint, esse contra-ataque, tanto que o segundo gol sai de uma jogada dessa, jogada bonita, por sinal, bastante rápida a jogada. Mas já no primeiro tempo já teve vários. Sim. Né? Eu estava olhando ontem e hoje de manhã eu estava olhando mais uma vez o jogo e eu gostei muito disso que você está comentando, Rodrigo. Nós tivemos várias transições rápidas, lembrando o nosso time do ano passado e uma coisa que eu comentei com vocês aqui em algumas entrevistas, né? Que a gente estava com um padrão legal de circulação, mas faltava essa agressividade, essa entrada mais agressiva. Mas já foi também no primeiro tempo, até um pouco antes do Wesley e do Ricardo entrar. Nós roubamos várias bolas e chegamos rápido na frente, né? Que é uma situação muito importante no futebol moderno, né? Porque você pega ainda a defesa do time adversário desestruturada, eles vêm num processo de fazer o jogo, de se expor, de se abrir, e se você consegue agir rápido, é melhor. E o Wesley realmente deu isso, tem 2 puxadas de contra-ataque dele, uma que ele atravessa quase todo o campo e serve, ele serve o Ricardo até, e tem a opção do Bachola. A bola até não foi perfeita na hora da servida, e teve o lance do gol também, que ele deu o tempo da jogada, bem parecido com o jogo lá do Atlético Paranaense, lembra? Que ele levou, podia ter metido a bola para o Richard, ele segurou mais um pouco e aí ele deu. E agora foi de novo, mas aí ele levou mais um pouco e aí ele deu. E o Ricardo teve a qualidade para 1 contra 1. Né? E para inserir na pergunta, o Wesley já tem condições físicas de ser titular? E outra, que Floresta é esse que vai enfrentar o Ceará, como você sempre detalha bem, do goleiro ao atacante? Que Floresta é esse? É um mistério para mim também, entende? Porque eu tenho olhado aí os últimos jogos dele e o Paulinho tem variado, né, taticamente, né? Tem variado, né? Esse jogo contra o Fortaleza ele jogou de uma maneira bem diferente do que ele vinha apresentando, né? Já apresentou 2 linhas de 4, já apresentou um 4-1-4-1. Nesse jogo ele apresentou um sistema que eu estava olhando o jogo para você fazer a leitura. Não sei vocês que fizeram o jogo, né? Mas a leitura é bem complicada, né? Pelo menos a nível do que eu vi. O que tu viu? Um time entrava num 4-4-2 sem a bola. Quando tava, pelo menos do que deu para observar, né? Quando estava com a bola, partia num 4-4-2, mas quando se defendia num 3-5-2, muito forte. Inclusive tinha um camisa 11 que quando saiu a escalação a gente colocou esse cara aqui vai ser atacante. É o Alisson. De repente, quando começou o jogo que o time perdia a bola, ele estava lá no meio da zaga, um time bem bastante o Alisson, modificado. o Caça-Rato e o outro eu sempre me esqueço, o zagueiro pelo lado direito é Geneildo, uma coisa assim. Pois sabe? e aí é um time cheio de variações. 3 zagueiros, os dois laterais. Regineldo. Não. O Regineldo, Caça-Rato e o Alisson. Foi o trio de zagueiros que ele usou, né? Usou o Zé Carlos pelo lado, o Darley pelo outro, né? O Erickson aberto de um lado, o André Tavares do outro, né? O René, tipo um falso 9, meia, com o Thalisson e com o Marconi, que é o capitão do time, né? Quando perdiam a bola, fechavam uma linha, muitas vezes de 6, muitas vezes até de 7, né? Um 7-3. Ficava algumas situações no jogo, bem dinâmico, entraram muito bem no campo do Fortaleza, usaram muito bem os 3 zagueiros para articular o jogo, por incrível que pareça, né? Os 2 alas bem espetados, mas o Zé Carlos jogou bem mesmo a partida, né? Eles foram bem na partida, cara, realmente o que vocês tinham falado do jogo, foi um jogo difícil para o Fortaleza, Fortaleza se sentiu um pouco nervoso também na partida, porque tinha a obrigação do resultado, não conseguiu agredir muito a marcação, né? Mas no outro jogo, já recente, eles também já jogaram de uma outra maneira, se eu não me engano, foi contra o Horizonte, aí com 2 linhas de 4, mais por dentro. Então, eu tenho que me preparar para uma série de situações. Estou trabalhando muito para essa partida, trabalhando muito com os jogadores a nível de observação, para a gente não ser surpreendido e estar preparado para uma série de situações que o Paulinho pode usar, né? E vamos ver, né? Vamos tentar neutralizar eles bem, né? Não ser surpreendido por essas movimentações, estar preparado para as variações e jogar com qualidade quando a gente tiver a bola. Mas é um time que, se você deixar jogar, não marcar, fica muito difícil. Então, nós precisamos marcar, transitar rápido também, aproveitar alguns espaços que eles possam deixar depois da nossa roubada. Ô, Lisca, você falou no começo da coletiva que, fazendo um parâmetro, né, do ano passado para esse ano e tal, e eu lembro que ano passado, quando você chegou, pegando uma equipe que não foi você que montou, na situação em que estava na tabela, e que, além de todo o trabalho que você fez, você precisava dar uma injeção de ânimo. O que mudou daquele ano para esse ano, onde você pôde iniciar o teu trabalho, indicar os jogadores e fazer o teu trabalho?
Não, do Wesley vou responder. Ainda não tem, né? Ainda não pode, já jogou 45, né? Mas ainda não foi liberado para mim para iniciar uma partida, né? Se iniciar, é uma substituição certeira, né? Provavelmente no intervalo, e não é, prefiro utilizar de uma outra maneira, né? Mas já está quase, né? Já está quase para 70, 75 aí. Vamos ver se já para o jogo contra o Salgueiro, contra o Corinthians, de repente ele possa iniciar a partida, né? Então acho que é isso, né? Bom, o que mudou, né? Mudou a situação, obviamente, né? Jogadores que eu indiquei, não, jogadores que o clube indicou, né? A gente participou todos juntos dessa montagem. Eu vejo algumas vezes, algumas entrevistas, né? Os jogadores que o Lisca, aqui é só um clube, é só o Ceará, né? Todos os jogadores que vêm, é uma unanimidade entre presidente, treinador, gerente executivo, coordenador e comissão técnica, né? Ninguém vem aqui goela abaixo de ninguém, ninguém impõe nada para ninguém. É um trabalho de persuasão, de convencimento, de definição de perfil e de contratação, né? Então, acho que isso é importante. Mudou muito a equipe, né? Nós mudamos, né? Nós perdemos o Everson, nós perdemos o Felipe Jonathan, nós perdemos o Richardson, nós perdemos o Leandro Carvalho, que voltou agora, nós perdemos o Calisson, o Juninho Quixadá, que ainda não voltou, né? Perdemos o Arthur, perdemos 8 jogadores, o Thiago Alves, que agora que está voltando também. Nós permanecemos com o Samuel Xavier, Luiz Otávio e Juninho. 3 jogadores, né? Agora que o Leandro está voltando, o Quixadá ainda está, né? Vamos ver agora esse novo exame. O Wesley voltou, mas o ano passado participou pouco, né? O que muda também as competições, né? O nível dos adversários, a exigência. Antes era para uma permanência, agora é para uma conquista, né? Uma sequência de trabalho, um início de trabalho visando também a Série A, e aí tu podendo já trabalhar durante todo o ano para colher os frutos ali na competição principal. Isso é importante também para o treinador. Então, uma série de mudanças, né? Que são diferentes, né? De um ano para o outro. Mudou bastante o grupo. Eu estava fazendo um levantamento. Eu tenho 16 jogadores remanescentes e 15 novos. Bem dividido, né? Na equipe que jogou o último jogo, se eu não me engano, eram 6 remanescentes e 5 novos também que chegaram. Bem dividido, está quase 50%, né? Então, tudo isso mudou, né? O clube mudou muito também, a nível de estruturação, está melhorando muito, a nível de investimento, né? A nível de crescimento, a nível de um segundo ano de Série A, de relação com o patrocinador, com o contrato, administrativamente, né? Está mudando toda a relação do sócio-torcedor, das lojas. Mudou bastante coisa, né? Graças a Deus, quase tudo por positivo. Obviamente que sempre tem uma coisinha negativa ali ou aqui, mas eu acho que a gente evoluiu bastante, está crescendo bastante e temos boas perspectivas, né? Para finais dos campeonatos, tentar a nossa classificação para a final no Cearense, tentar a nossa classificação para as quartas no Nordestão. Não perdemos nenhuma partida. Temos jogado bem, hoje temos o respeito da mídia nacional, né, pela maneira que o Ceará joga. Então, acho que é isso. Mudou uma série de coisas, mas é tudo uma evolução, tudo um trabalho, tudo uma construção que a gente espera colher forte esse ano no final da Série A.